Bom dia a todos, meu nome é Stephanie, faço parte aqui da CEUC, Comunidade Evangélica da Unidade em Cristo, para quem não conhece. E hoje eu vou falar com vocês especialmente para as mães, em especial para o Dia das Mães. Eu gostaria de começar com uma oração para a gente poder começar a conversar um pouquinho, tá bom? Senhor Deus, grandioso Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós todos os dias, Deus. Pelos pequenos cuidados que às vezes, ó Deus, nós não valorizamos ao longo do tempo, ó Deus, dos dias, mas o Senhor está sempre lá conosco, lado a lado, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe esse dia, abençoe a cada família, Deus, e abençoe, ó Deus, a minha vida, que o Senhor fará através de mim, Pai, e abençoe a cada um que está escutando, ó Pai, que está nos acompanhando nesta manhã, Deus. Muito obrigada por tudo, por cada um, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando eu comecei a preparar o que eu ia falar hoje, eu pensei em falar vários assuntos sobre maternidade. Maternidade é um tema muito amplo, né? A gente tem muitos tabus, muitas dúvidas, muitas coisas para falar. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, principalmente de conversar com as mães, no grupo de mulheres que a gente tem. Assim que tudo isso passar, quando a gente voltar a se reunir, eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre outros assuntos, né? Então hoje eu vou me ater mais a alguns desafios que eu encontrei durante esse pequeno tempo que eu sou mãe, né? Então, para quem não conhece, meu nome é Stephanie, sou esposa do Rafael. Eu tenho a Alice, de 2 anos e 9 meses, e tenho o Gabriel, de 1 mês e meio, agora, né? Quando eu e o Rafael, a gente planejou ter um filho, né? Quando a gente começou a pensar em ter um filho, eu não fazia ideia do que nos aguardava, né? Do que nos esperava. Eu tinha uma noção do que eu via, do que eu lia, mas eu não sabia qual era a intensidade disso. E o quão desafiador isso seria, né? Mas o início dessa experiência sempre foi muito à base de oração. Eu sempre busquei muito de Deus, sempre orei muito, pedindo a Deus para que me preparasse, né? E eu sempre, assim, pedi a Deus para que realmente fosse uma gravidez da vontade dele, que ele fizesse a vontade dele nas nossas vidas. Mas eu sempre planejei tudo muito certo. Para quem me conhece, eu sou muito organizada, então eu gosto de tudo muito planejado. Então eu sempre planejei tudo. Eu planejei desde a gravidez até o pré-parto, o parto, o pós-parto. Eu fiz o enxoval todo muito certinho, eu fiz tudo muito certinho. Então sabe quando você ora, mas você vai orando e vai fazendo tudo da sua vontade, apesar de você falar, Deus, faz a sua vontade, mas no fundo você acaba fazendo tudo da sua vontade? Você não ora para que Deus faça a vontade dele na sua vida, você não deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. E logo assim, de cara, logo de princípio, assim, eu vi que eu não estava no controle das coisas. Né? Deus me mostrou que o controle era dele. Quando a minha gravidez, desde o início, eu tive, minha placenta era baixa, então eu comecei a fazer pilates, achava que eu ia ser uma mãe fitness, e apesar de não ser uma pessoa fitness, e achava que seria, né, falei, vou me preparar para o parto, e minha placenta era baixa, eu não pude fazer o pilates. A minha gravidez foi uma gravidez de risco, porque eu tinha pressão alta, eu tive pressão alta durante toda a gravidez, e tive pré-eclâmpsia. Então a Alice nasceu prematura, de parto cesárea, coisas que eu não tinha planejado, não foi da forma que eu sonhei. Mas Deus cuida de nós o tempo todo, né? E Ele cuidou de mim, cuidou da Alice, e graças a Deus ela nasceu com saúde, e ela saiu comigo do hospital, né? Não precisou ficar internada, e foi dando tudo certo nesse sentido, né? Mas e aí eu escolhia. Quando ela nasceu, eu comecei a ler livros sobre psicologia infantil, sobre psicologia positiva, né? Sobre disciplina positiva, comecei a ler sobre criação neurocompatível. Eu estabeleci para mim a mãe que eu queria ser. Falava, eu vou ser dessa forma, eu vou ser desse jeito. E é claro que isso era a mãe perfeita, né?
Eu seria a mãe perfeita, porque estava tudo planejado, estava tudo certo. E assim, é óbvio que quando, ao longo dos dias, a Alice chegou e eu fui vendo que aqueles textos que eu li, aquilo tudo que eu li, foi tudo por água abaixo, porque a realidade é muito diferente do que a gente planeja. Para as pessoas que são mães que estão assistindo, vocês sabem que a gente faz muitos planos para o filho, faz muitas coisas e a realidade é completamente diferente, né? Então, quando a Alice chegou, eu me deparei com uma realidade completamente diferente. E eu me senti totalmente frustrada. Totalmente frustrada e totalmente perdida, né? Eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei que seria. Não era aquela romantização que durante a gravidez, quando eu falava que estava grávida, as pessoas falavam comigo: ai, que lindo, você vai ser mãe, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, balãozinhos, coraçõezinhos, fogo de artifício, né? Realmente, ser mãe é maravilhoso, assim, é um sentimento inigualável. Mas tem muitos desafios que a gente não ouve falar, que as pessoas não falam. Ninguém conta pra gente como é ser mãe na realidade, né? E então eu me deparei com, assim que a Alice nasceu, com o puerpério, que é aquele período dos primeiros 3 meses, assim que a criança nasce, que é um período extremamente sensível da mulher, que os nossos hormônios eles estavam lá no alto durante a gravidez e eles caem completamente, né? Uma queda dos hormônios. Então é um período extremamente difícil. Eu me deparei com muitas e muitas e muitas lágrimas. Quem estava ao meu lado sabe disso. Eu chorava demais. Eu me sentia extremamente cansada e exausta. Eu me deparei com insegurança, doação ao nível máximo, noites e noites em claro, muitas noites em claro. E eu me deparei com um casamento que eu não estava preparada para essa mudança. Eu e o Rafael, a gente foi apresentada a uma nova realidade de um casamento. E a gente não sabia como seria, né? E foi muito desafiador, muito desafiador. E como eu fui prisioneira das minhas expectativas, eu me senti falhando muitas vezes. Muitas vezes. E nasceu uma culpa em mim que eu não sabia de onde vinha, né? Eu carregava uma culpa que eu não entendia. Eu chorava muito porque só de olhar para a Alice eu me sentia insegura, culpada. Eu olhava para o Rafael, eu me sentia culpada por não estar dando tanta atenção para ele, por não conseguir conciliar tudo isso. E eu não consegui conciliar mesmo. Foi muito difícil esse início para mim. E eu precisei contar muito com oração de várias pessoas que estavam ao meu lado, com minhas orações, com busca, né, buscar muito Deus para que eu pudesse superar aquilo e passar por aquilo da melhor forma possível e contar muito com as pessoas, né, com meus familiares, com os meus amigos, para auxílio, para a rede de apoio. E a gente viu tanto que a rede de apoio nesse momento é importante, né? E aí eu percebi que eu realmente, aquela mãe ideal que eu tinha pensado, que eu buscava, ela não existe. Ela não existia e não existe. Quem nunca chorou depois de ter se desentendido com o filho, por você achar que aquilo era o melhor e seu filho não entender? Quem nunca se sentiu mal por ter sido rígido com o filho, né? Por ter reagido de uma forma mais rígida com o filho? Porque a Alice, com 2 anos e 9 meses, eu já chorei várias vezes por, às vezes, ela tá fazendo uma birra e perder a paciência, etc. Assim, então, imagino para as mães que têm filhos que são mais velhos, né? Quantas e quantas vezes você já não deve ter se sentido culpada, vocês já não devem ter chorado, né? E eu chorei muitas vezes. E ainda choro, né? Assim, quando eu me sinto culpada, quando as coisas fogem do meu controle, eu ainda choro. Mas sempre buscando uma forma mais amável, uma forma mais carinhosa na hora de corrigir, né? A melhor forma de lidar com as adversidades, de lidar com as birras, com os choros e de entender que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem de entender, as mães, os pais, que o filho ele é um ser humano diferente de nós, né? Nós não somos iguais, né? Eles têm as vontades próprias, mesmo desde pequenininho, porque a gente acha que às vezes o filho pequenininho, ele tem que fazer o que a gente quer.
Mas o filho, ele tem a vontade dele, ele tem o gosto dele. Porque eu gosto de brócolis, o meu filho não é obrigado a gostar de brócolis. Eu tenho que apresentar o alimento para ele, mas não necessariamente ele vai gostar, né? Então, de entender isso, que é difícil de entender, e ao mesmo tempo mostrar para o filho que algumas atitudes que eles tomam também não é a correta, né? Que algumas decisões que eles tomam não é a decisão correta, né? E a maternidade, ela me mudou muito, muito. E por muito tempo, eu fiquei tentando buscar aquela Stephanie de antes de ter filho. Aquela que não tinha rotina, que podia almoçar e jantar a qualquer hora, aquela que tinha liberdade para ir e vir a qualquer hora. E isso também me frustrou, porque eu não era mais essa pessoa. Alguns amigos se afastaram pela falta de rotina, pela mudança de rotina, pela mudança de locais que você visita, locais que você vai, pelas mudanças de assuntos, por outras realidades, né? E também quando eu tentei encontrar essa Stephanie de antes, eu também me frustrei. E eu comecei a entender que eu não precisava encontrar aquela Stephanie mais, que eu tinha que me reencontrar, que eu tinha que encontrar a nova eu, a mãe, a protetora, a cuidadora, a que tinha força, a que era dedicada, a que se doava e que amava de uma forma inigualável. E é claro que muito diferente da mãe distante que eu idealizei desde o início, né? Porque aquela mãe jamais daria um berro, aquela mãe jamais perderia a razão, ela jamais se sentiria culpada porque ela era perfeita, então ela não precisava. O que não era o caso, o que não é o caso, na verdade, né? E eu tenho aprendido constantemente a me perdoar. Porque, como eu falei, a gente nasce um filho, nasce a culpa, né? Não sei por que isso acontece. Mas e com o Gabriel, com o nascimento do Gabriel, isso aconteceu de novo. Porque eu comecei a me sentir culpada em relação à Alice. Será que eu estou deixando a Alice de lado? Será que eu estou sendo suficiente para ela? Será que o que eu estou dando para ela está suprindo a necessidade dela, o amor que ela sentia, a falta que ela sente? E aí eu comecei a me cobrar mais e me culpar ainda mais. Então eu tenho aprendido com o tempo que eu preciso me perdoar. Eu preciso realmente agora me reencontrar novamente, porque agora já é uma outra Stephanie que está nascendo. Então a cada filho, a cada dia, nasce uma pessoa diferente. Vou me levantando, vou aprendendo coisas novas, agora é uma outra realidade, são 2 filhos, a casa um caos, né? Tudo um caos, principalmente agora nessa pandemia, todo mundo muito junto dentro de casa, 24 horas, né? Então o Rafael em home office, a Alice sem aula, o Gabriel que acabou de nascer, a Maggie, que eu tenho uma cachorra, uma Golden, para lá e para cá o tempo inteiro. Então assim, os afazeres de casa, então são muitas coisas para poder reencontrar, para poder reorganizar, né? E bom que eu tenho bastante tempo para isso agora, né? Bastante tempo para poder trabalhar isso em mim. E eu tenho aprendido muito a dependência de Deus, né? Então, aquela pessoa que orava pedindo para Deus fazer a vontade dele, mas que na verdade não deixava Deus fazer a vontade dele, tem aprendido que eu realmente tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Que não adianta. Eu planejei tudo antes do Gabriel chegar também. E aí a gente vai caindo e se levantando, né? Eu falei isso da Alice e agora também. A Alice ficaria de tarde na escola, eu ficaria com o Gabriel ficaria com a Alice na parte da manhã, ficaria com o Gabriel na parte da tarde, né? Daria uma descansadinha, tudo. E aí veio essa pandemia, igual eu falei, tá essa loucura. E eu tive que me reorganizar. Então, eu tenho aprendido que todo dia a dependência de Deus, todo dia colocar Deus no centro, todo dia é a vontade dele que tem que ser feita, né? E não sou eu que traço os meus passos, é Ele que traça os meus passos, é Ele que traça os passos dos filhos que Ele confiou a mim, né? E eu tenho que entender isso todos os dias e não é fácil, para quem é mãe sabe que não é fácil.
Não é fácil porque a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer impor a nossa vontade, a gente quer tudo, né? Mas a gente precisa estar na dependência de Deus. Precisa colocar os nossos filhos diante de Deus. E no nosso dia a dia, nós mulheres, a gente desempenha muitos papéis. Nós somos filhas, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos donas de casa, nós somos profissionais. E isso é muito cansativo, porque a gente tem que dar conta de tudo e ser muito boa em tudo. Né? A gente se cobra disso o tempo todo. A gente se cobra da casa estar bem arrumada, a gente se cobra de nós estarmos bem, dos nossos filhos estarem bem, deles estarem cheirosos, bonitos, saudáveis, da comida ser uma comida saudável, a comida tem que ser colorida, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que comer tal hora, da rotina ser bem estabelecida. Isso é muito cansativo, muito. E às vezes não sobra tempo nem para um banho tranquilo. Agora, às vezes eu vou lembrar de escovar dente, gente, de noite, tá? Não me julguem, mas é isso mesmo. Às vezes eu vou lembrar de escovar os dentes de noite. Ainda bem que meu marido, né, tá trabalhando lá, não fica me beijando muito durante o dia, porque senão, né? Mas às vezes eu lembro de tomar um banho tranquilo, nem lembro que dia. Às vezes o Rafael pega o Gabriel e fala, pode tomar um banho, mas tranquilo. Não precisa tomar banho correndo, porque às vezes mesmo quando o Gabriel tá dormindo, eu tomo banho correndo. De tão pilhado e neurado que a gente fica, né? E aí, às vezes algumas pessoas que ainda não são mães podem estar se perguntando, nossa, então vale a pena ser mãe? Meu Deus, essa loucura, essa correria, tudo isso, vale a pena ser mãe? E a resposta é muito simples, né? Quando você conversa com alguma amiga sua, com algum parente que é mãe, e o que elas falam pra você da maternidade? Por que as pessoas romantizam a maternidade? Porque quando a gente vai falar dos nossos filhos, a gente se lembra das coisas maravilhosas, das coisas boas. Dificilmente uma mãe que tem um filho de 10 anos vai lembrar, nossa, porque quando fulano nasceu, ele teve cólica, muita cólica, foi um terrível. Porque você pode falar isso com alguém que está passando por isso, mas não é isso que você vai se lembrar de cara, né? E aí você pergunta, vale a pena? Né? Se não valesse a pena, primeiro a gente seria todo mundo filho único, ninguém teria irmão. E eu tô aqui no segundo, né? Então a minha resposta é, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena cada abraço que você ganha quando você chega cansado do trabalho, exausto do trabalho, e aqueles bracinhos estendidos. Vale a pena cada beijinho cheio de amor que você ganha com aquele abraço apertado. Vale a pena cada bracinho levantado pedindo o seu colo. Vale a pena quando eles estão chorando e só o seu colo é o abrigo. Só serve a mãe. Vale a pena quando o seu beijinho é o remédio e ele sara. Vale a pena quando você é amada por um serzinho indefeso, que tem devoção por você. Vale a pena quando você vê seu filho se formar, quando você vê o ser humano que seu filho se tornou maravilhoso, quando você vê seu filho se casar, né? E cada sorriso, cada gargalhada, cada eu te amo espontâneo que é de derreter o coração. Isso não tem preço, não tem nada que pague isso, né? E apesar de todos os desafios, que são inúmeros, o amor é muito maior do que tudo isso. E eu achava que eu era feliz. Na verdade, eu era feliz. Eu sempre fui feliz. Mas eu não sabia o que era felicidade antes dos meus filhos chegarem. Porque antes eu era feliz, mas hoje eu sou completamente feliz. Hoje eu tenho a plenitude assim, da felicidade. É surreal. O sentimento de ser mãe é surreal. O tanto que eles nos completam. O tanto que eles fazem o nosso coração transbordar de amor. É só quem é mãe que consegue sentir esse amor. É indescritível. Por mais que a gente tente passar isso para as pessoas, só quando você tem um filho que você consegue sentir isso. Né? E a gente passa a ter mais empatia, a gente passa a depender mais de Deus, a gente passa a se compadecer mais do outro, da dor do outro. E para exemplificar essa força, essa doação, essa fé, né, eu escolhi 2 textos da Bíblia, queria pedir para vocês abrirem comigo, por gentileza. O primeiro texto está em 1 Reis 3, 16 a 28. Então eu vou ler,
tá? 1 Reis 3, do versículo 16 ao versículo 28. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é o seu, o vivo é o meu." Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Essa afirma: meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." Trouxeram-lhe. Ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra." A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio." Então o rei deu seu veredito: "Não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe." Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. O outro texto é o texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 10. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não poderia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém. O primeiro texto, que é o texto de 1 Reis, Salomão colocou de lado a palavra das 2 prostitutas, né? E foi direto ao coração delas. Ele queria descobrir quem era a mãe verdadeira. Ele não tinha como descobrir, porque uma falava que era uma, outra falava que era outra, né? Então, ele não tinha como saber. Então, quando ele sugeriu que dividissem o bebê, ele revelou o coração da verdadeira mãe, do verdadeiro amor. E foi assim que ele revelou quem era a mãe verdadeira do bebê. Foi assim que ele soube quem era a mãe verdadeira. Já em Êxodo, quando o faraó ordena que todos os bebês hebreus sejam afogados no Nilo, o texto também revela o coração de Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Um coração confiante em Deus, um coração cheio de fé, que ama seu filho e confia a vida dele a Deus, né? Apesar de serem textos e contextos completamente diferentes, histórias bem conhecidas, mas textos muito diferentes, o que eu queria mostrar aqui é o amor, né? A doação e a compaixão de ambas as mães. Quando elas
se deparam com a situação, elas se tiram do centro. Elas tiram a vontade delas do centro, de ter a razão, de estar com o filho, para colocar o bem-estar do filho à frente, né? E no caso de Joquebede, o destino fica... a confiança que ela tem em Deus e a fé que ela tem em Deus, ela coloca o destino de Moisés totalmente nas mãos de Deus, né? E a dependência de Joquebede é maravilhosa, assim. Quando a gente percebe que Joquebede, ela coloca o filho dela no rio, sem saber para onde, o que aconteceria, tem que ter uma dependência de Deus, uma fé e um amor, assim, inigualável, né? Porque uma confiança extrema. Então, ter um filho é sair do centro. Ter um filho é colocar ele na relação com prioridade, né? Que é a mesma coisa em proporções diferentes da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, a gente precisa colocar Deus no centro, a gente precisa colocar Deus em prioridade, né? Com uma relação muito maior, muito mais profunda. Mas quem é mãe sabe dessa profundidade, sabe desse amor, sabe o que é colocar outro em prioridade, né? E confiar em Deus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas e saber que Ele realmente está tomando conta de tudo, né? E a nós cabe o cuidar, cabe o amar e buscar a sabedoria que não vem de nós, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que transcende o nosso entendimento, né? Para que a gente possa desempenhar da melhor forma possível o papel que Deus confiou a nós, né? E lembrar que a gente vai falhar, mas que a gente precisa sempre se perdoar, que a gente vai cair, mas que o importante é que a gente tem sempre que se levantar, né? E hoje a gente comemora o Dia das Mães. Eu não sei se todo mundo sabe, eu, por exemplo, não sabia por que existe o Dia das Mães, o que acontece no Dia das Mães, por que existe esse dia especial, né? Esse dia existe porque tem uma mãe especial que se chamava Anne Jarvis, que se dedicou a vida dela a trabalho social, a cuidar das pessoas, cuidar de saneamento básico das pessoas. Ela cuidava de soldados feridos, principalmente na Guerra Civil nos Estados Unidos, no século XX. E ela morava na Virgínia, né? Então, ela dedicou toda a vida dela a cuidar dos outros. E no dia 9 de maio de 1905, ela faleceu. E sua filha Anne Jarvis, o nome delas é bem parecido, Anne Jarvis, resolveu lutar para que a memória da mãe dela fosse lembrada, né? Para que ela fosse sempre lembrada, para que existisse sempre a memória da mãe dela. Então, ela conseguiu, em 1908, maio de 1908, institucionalizar o Dia das Mães. Um dia em especial para as mães, né? Em homenagem à sua mãe em específico, mas que ficou como data comemorativa para a homenagem de todas as mães. E no Brasil, esse dia foi considerado como o segundo domingo do mês de maio, que é hoje, né? Por Getúlio Vargas, na década de 30. Então, esse é um dia para que se comemorar em família. Esse é um dia para se lembrar dos sentimentos e das virtudes do amor materno. Então, nós da CEUC gostaríamos de parabenizar e abraçar, mesmo que de longe, todas as mães e agradecer ao trabalho que vocês têm feito, que nós temos feito, né? Nós desempenhamos um papel maravilhoso. Então, que a gente possa continuar caminhando com o Senhor, colocando Ele no centro das nossas vidas e ensinando nossos filhos a andarem lado a lado com Deus. Muito obrigada por terem me ouvido, muito obrigada por estarem conosco. Vou fazer uma oração para finalizar e parabéns a todas as mães pelo Dia das Mães. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Deus, te agradecemos porque o Senhor está presente no nosso dia a dia, no nosso lar. Te pedimos em especial por cada mãe. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, Deus, que o Senhor nos livre de toda culpa, Pai, que possa nos perseguir, nos livre de tudo que possa nos diminuir, Pai, que nos ajude a desempenhar o nosso papel, sempre olhando para o Senhor, ó Deus. Que nós possamos, Pai, colocar o Senhor no centro das nossas vidas, colocar o Senhor como prioridade, Pai.
e entender, ó Deus, que nosso coração pode fazer planos, Deus, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Pai. Então, que o Senhor possa realmente traçar, ó Deus, as nossas vidas, traçar os nossos dias e a vida dos nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser da vida deles, Deus. Toma as nossas famílias, ó Deus, nas mãos do Senhor, Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.